Vamos então para a exposição da palavra de Deus, estão de acordo? Estão de acordo? Quero convidá-los então para a leitura do texto, que será objeto da nossa conversa de hoje. Livro de Marcos, capítulo número 11. Começamos a leitura no verso 12 e finalizamos, no verso 20 e finalizamos no verso 26. Livro de Marcos, capítulo 11, iniciamos a leitura no verso número 20 e finalizamos no verso 26. Ok? Ok, pessoal? Muito bem. Alex, me ajuda só um pouquinho aqui. Obrigado. Deus te abençoe. Diz assim o texto: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém? Querem ler? Dão conta? É possível com a máscara ou é complicado? O que vocês acham? Dá para ler? Então vamos lá, do 20 ao 26. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar? Vamos então conversar um bocadinho. Olha aí para um vizinho e diga: culto de doutrina, lugar de pensar. Diga aí: pensar não é pecado. Diga: pecado é não pensar. Vamos então para a palavra de Deus. Queridos irmãos, há ocasiões na vida em que parece que chegamos ao nosso limite. Não sei de vocês, mas já em algumas ocasiões da vida,
parece que eu já estava no limite. E às vezes, parece que a única solução seja estacionar, parar, encostar e ver o que acontece. A sensação, na verdade, é de que os talentos que a gente pensava que tinha, em momentos difíceis assim, parecem que já não são mais úteis. Quando a luta parece maior do que a nossa força. Na verdade, o mais importante não é o que temos dentro da gente. O mais importante é o que a gente faz com aquilo que temos dentro da gente. Entenderam bem? O mais importante não é o que temos, mas o que a gente faz com o que temos. Existem potenciais e habilidades que nos foram dadas por Deus e que aguardam a oportunidade de serem, aspas, ativadas pela nossa fé em Deus. Vou dar um exemplo. Há um continente que é o mais rico em recursos naturais, minérios e recursos naturais. Contudo, ainda que seja o continente com maiores riquezas naturais, que é a África, aquele potencial que eles têm não é utilizado em favor, em benefício dos nossos irmãos africanos. Por quê? Em vez de eles aproveitarem os recursos que eles têm, alguns governantes gananciosos, ou pode ser também, com pouco preparo ou sem nenhum preparo, acabam exportando toda a sua riqueza de recursos naturais e não utilizam o potencial que tem em benefício daquela gente. Então percebam que não é a falta do recurso, mas é a não utilização do recurso que os deixa vulneráveis. Da mesma forma, todos nós. Muitas vezes, não é a falta do que temos dentro de nós, mas a não utilização do que Deus colocou em nós, que nos deixa vulneráveis. Entenderam bem, sim ou não? Veja. Você e eu não fomos chamados para sermos outra pessoa. Nós fomos chamados para sermos nós mesmos. E isso nos enche de responsabilidades pessoais. Porque não há outra pessoa como você. Tia Nil canta aqui com as crianças uma música que diz: você é especial. Não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Então, você tem uma responsabilidade pessoal de ser você, como Deus idealizou você. Você não pode querer ser outro. Você tem que ser você. Mas como eu ensino aqui a igreja local, seja o seu melhor você. Entenderam? Você não tem que ser outro, você tem que ser você mesmo, mas seja o seu melhor você. Tá certo? Entenderam bem? Tá todo mundo aí? Legal.
Você tem tudo o que você precisa para ser você mesmo. Inteligência, estatura, capacidade, aparência, atrativos, talentos. De modo que não é saudável você viver a vida toda se comparando a outras pessoas. Seja você mesmo, mas seja o seu melhor você. Tá certo? Se Deus quisesse que você fosse como o outro, teria feito você como o outro. E também teria dado a você as responsabilidades que deu ao outro. O poder de fazer, vírgula, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que opera em nós. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Há um poder que opera em nós. Agora note uma coisa, mantenha esse versículo aí na tela. Note uma coisa. Não é segundo o poder da sua formação acadêmica. É segundo o poder de Deus que opera na gente. Não é segundo o seu sobrenome. Ou a sua origem familiar. Mas é segundo o poder de Deus que opera em nós. Não é segundo o poder da sua classe social ou da sua classe econômica, mas é segundo o poder de Deus que opera em nós. Entenderam bem, sim ou não? Então, não é também segundo a circunstância geográfica, social, política ou histórica, mas é segundo o poder que em nós opera. Então veja, este poder que é acessado pela fé em Deus, está dentro de todo aquele que nasceu de novo. É dizer de outra forma que Deus nos dotou a todos de tudo aquilo de que precisamos para que a gente seja a gente mesmo. Então diz aí para o vizinho, Deus dotou você de tudo que você precisa para ser você mesmo. Então, seja o seu melhor você, a melhor versão de você. Tá certo? Viva confiante, cabeça erguida, sabendo que dentro de você, você tem tudo aquilo que você precisa. Você pode andar corajosamente de cabeça erguida, focado nos objetivos que Deus plantou no seu coração. Jesus nos ensinou algumas coisas da fé. E é disto que nós queremos conversar hoje com os irmãos. Livro de Marcos, mesmo livro que lemos ao início, no capítulo 9, verso 23. Vocês conhecem o texto. 9, 23, do livro de Marcos. O texto está tratando de um pai com uma situação complicada na sua família, um filho que desde criança foi dominado por uma força que era maior do que ele. E esta força maior do que o menino o jogava no fogo ou na água para destruí-lo. O que o pai fez? Procurou a igreja. Levou para os obreiros, para os apóstolos, para os discípulos. Contou a história. Mas a igreja não resolveu. Olha para o vizinho aí e diga, tem coisa que a igreja não resolve. Entenderam bem? Então Jesus desceu do monte da transfiguração, viu aquela bagunça toda, perguntou o que era, o homem contou a história.
Quando o homem contou a história, o homem olha para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, está no verso 22, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é uma pergunta, uma palavra inteligente. O homem está diante de Jesus. Jesus perguntou para ele há quanto tempo o problema persistia lá na família. O homem contou para Jesus a ida dele para os obreiros sem solução. Aí o homem ouve Jesus dizendo para ele: quanto tempo está acontecendo isso? O homem contou quanto tempo aquilo acontece desde a infância, está no verso 21. Aí ele diz assim: se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda a gente. Então, é o desespero de uma alma que fala com Deus: Senhor, se o senhor pode me ajudar, me ajuda, que eu já não tenho mais o que fazer. Até na igreja eu já fui e a igreja não resolveu. Então, olha o que Jesus diz para ele no verso 23. Você me pergunta, ou você me diz, se eu posso fazer que eu te ajude, então eu devolvo a responsabilidade para você. E como é que eu devolvo a responsabilidade para você? Se você me pergunta se eu posso, eu pergunto para você se você crê. Olha o que Jesus diz. Verso 22, volta no 22. Olha lá. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Essa é a afirmação do homem. Se o senhor pode me ajudar, me ajuda. Verso 23. Aí Jesus diz: ok, se você me diz se eu posso te ajudar, eu ajudo, então eu devolvo a responsabilidade. Ok, se você pode crer, leiam. Forte, gente. Então, se a pergunta é, será que Deus pode? Bom, pode. Mas a pergunta de Deus para você é: você crê? Entenderam bem? Consegue entender isso? Se quando nós estamos numa situação bem complicada, a gente fica, será que Deus tem condição? Ou será que Deus pode? Pode. Mas Ele devolve para nós a responsabilidade. Ok, eu posso. Mas você pode crer? Porque se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Louve a Deus por isso. Então veja. Agora observe. No texto que lemos, 2 capítulos adiante, o capítulo 11, nós temos uma história. Jesus esteve no templo. Quando ele esteve no templo, ele viu umas coisas que o desagradaram, ele saiu e foi embora. Foi para Betânia. Chegou lá em Betânia, passou a noite. De manhã cedinho voltou. Só que ele saiu de Betânia, aparentemente, pelo que o texto diz, com fome. Às vezes eu fico intrigado com as coisas que eu leio na Bíblia. Imagina alguém convidando Jesus: pousa aqui em minha casa hoje. Aí Jesus dorme lá e chega de manhã, na hora de ir embora, não oferece o café da manhã para ele. Então eu anotei na minha Bíblia, eu não sei onde é que está escrito, mas eu anotei na minha Bíblia mais ou menos assim: esquisito. Será que eles não tinham o que oferecer? O que é uma possibilidade, não é? Lembra da historinha do homem que diz assim: amigo, me arrume 3 pães, porque chegou visita na minha casa e eu não tenho o que oferecer. E aí o homem continua insistindo na casa do vizinho lá, e o vizinho diz: não, a porta está fechada, já estou deitado com os meus filhos, não vou me levantar. Aí ele insiste: ô amigo, me empresta 3 pães, que eu recebi uma visita e eu não tenho o que oferecer. E aí Jesus disse:
Eu vos digo que, se ele não se levantar e abrir a porta porque é seu amigo, ele vai se levantar e abrir a porta por causa da sua importunação. Portanto, eu vos digo, batei, batei, e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque ao que bate se abre, ao que busca encontra, e ao que pede, recebe. Entenderam bem? Então há uma possibilidade de que ele não tenha, naturalmente. Mas Jesus está saindo de Betânia, indo para Jerusalém, que é perto. E no caminho ele teve fome. Veja como está posto. Capítulo número 11. E no verso 13. Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe a figueira, que tinha folhas, foi lá na figueira ver se tinha algum fruto lá, e não tinha. E aí está na última frase do verso, um negócio muito esquisito, que enche a gente de responsabilidade. Ele diz que não era tempo de dar figo. Como é que vai procurar figo? Sabe? Ele que fez tudo, né? Vai procurar figo no lugar que ele sabe que não é hora de dar figo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. A Bíblia nos ensina a pregar em tempo e fora de tempo. Agora veja. Jesus disse para a figueira que nunca mais nascesse fruto dela. Está no verso 14. Aí acabou o episódio e foi embora. Voltaram. Aí está no verso 20, que de manhã passaram por aquela mesma figueira. E a figueira estava morta, tinha secado até a raiz, segundo a palavra do Senhor. O Pedro, está no verso 21, lembrou do episódio do dia anterior e disse para o Senhor: aquela figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E aí nasce a narrativa do texto de hoje, que está no verso 22. Jesus respondeu e disse para ele: ô Pedro, tenha fé em Deus. Você está admirado porque eu falei e o que eu falei aconteceu? Então, Pedro, tenha fé em Deus. Por quê? Verso 23. Por quê? Quem está falando isso aí não é apóstolo nenhum. Quem está falando isso aí é Jesus. É o Senhor, o nosso Senhor. Olha o que ele disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então a chave é não. A chave é não. A chave é não duvidar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus está dizendo aí, vamos inventar a doutrina da confissão positiva? É isso que Jesus está falando? Não. Jesus está nos ensinando a usar o poder da fé para ativar o poder que está dentro de nós. Entenderam bem, sim ou não? Veja. Verso 24. Por isso vos digo. Quem está falando é Jesus. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então o que Jesus está dizendo é que se a gente crer naquilo que a gente ora, pedindo, ou pede orando, a gente recebe. Está claro? Aí você vai perguntar: pastor, então por que eu já estou orando há tanto tempo por tal ou tal motivo e não recebo? Ainda que eu não duvide em meu coração, como ele diz lá no verso 23. Volto ao verso 23. E não duvidar em seu coração. Você diz: eu não duvido no meu coração, eu creio, mas não tenho recebido. Veja o verso 25.
Jesus diz assim: se você crer quando estiver orando, você recebe. Mas, quando você estiver orando, você faça um autoexame se você tem alguma coisa contra alguém. E no momento que você estiver orando, você perdoe essas pessoas, porque se você fizer isso, o Pai perdoa você. E se Ele não perdoar você, como é que Ele vai te atender? Entenderam bem? Verso 26. Se você não perdoar, o Pai também não perdoa. Se Ele não perdoa, vai dar rolo. Entenderam bem? Temos um outro problema. É que às vezes a gente pede alguma coisa que pode ser que trará prejuízo ao outro. E se a gente pedir algo que trará um prejuízo ao outro, a gente pode estar pecando contra o outro. Vou lembrar de uma irmã nossa, a esposa de um pregador chamado Billy Graham. Quem já ouviu falar dele? Um grande evangelista, um homem de Deus. Na biografia, a esposa dele, mulher dele, escreve assim: se Deus atendesse todas as minhas orações, teria casado com o homem errado. Entenderam bem? Porque às vezes pode ser que você peça alguma coisa que não esteja no projeto de Deus. Por isso, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Como é que eu sei qual é a vontade dEle? Deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. E o que é esse tal de deleita-te no Senhor? Como é que eu vou dizer isso? É como que um filho que brinca com o pai e descobre os gostos do pai. Entenderam bem? Imagina um menino que gosta de brincar com o pai brinca com o menino, de luta, por exemplo. Aí um dia o menino vai e chuta onde não deve chutar. Aí o pai diz assim: não. Então o menino continua brincando, mas ele sabe que aquilo ele não pode fazer. Entenderam bem? É esta figura que está lá no livro de Salmos. Então, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, de modo que você vai descobrindo o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E aí, quando você crescer a tal ponto de ter esta percepção, tudo que você pedir, segundo a vontade dEle, que não desagrada a Ele, que não contraria a vontade dEle, Ele fará. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? Muito bem. O Senhor está nos ensinando o poder da fé, mas também está nos ensinando a responsabilidade do poder da fé. Se a fé nos conduz a um comportamento espiritual que é capaz de perceber a dor do outro, e quando orar, ter a responsabilidade de não ferir o outro, então você está maduro na fé. Entenderam bem? Está claro aí? Vamos lembrar de Abraão. Vai lá no livro de Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Deus disse para o Abraão que Abraão ia ter um filho. Ele acreditou. Passou o tempo, o negócio não virou. Deus então fala com ele que ele vai ter filho. Nesse tempo o nome dele ainda era Abrão. Olha a pergunta de Abraão para Deus. Olha a pergunta de Abraão para Deus.
verso 2 do capítulo 15. Senhor, o que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filho. E o meu herdeiro vai ser um funcionário. Então o Senhor falou com ele, no verso 4. Eu vou te dar o herdeiro. Levou ele para fora, mostrou o céu, mandou contar estrelas. Isso aí todo mundo conhece. Verso 6. Abraão creu. Isso foi imputado por justiça. E Deus então disse, eu tirei você de onde você morava. Estou encaminhando a sua vida e tal. Verso 8. Olha a pergunta do Abraão. Senhor, como é que eu vou saber que isso que o Senhor está falando vai se cumprir? Não, lógica. O Senhor está dizendo, como é que eu vou ter certeza que isso que o Senhor está me falando vai acontecer? Como é que Deus resolve essa questão? Veja. Verso 8, né? Como é que eu sei que isso vai acontecer? Verso 9. Vem cá e me oferece tais e tais e tais coisas. Pombinha, um cabrito, uma bezerra e um carneiro, parece. Acho que é isso. Me oferece essas coisas aí. Mas parece que está fora do tom, fora do assunto. Deus está dizendo, eu vou te encher de coisa boa. Aí ele pergunta, como é que eu sei que o Senhor vai me encher de coisa boa? Ao invés de Deus dizer, não, eu estou dizendo que vou, e Deus não faz isso. Deus falou, tá bom, me oferece tais coisas. É mais ou menos assim. A gente descobre que Deus vai cumprir na gente aquilo que Ele prometeu, quando o nosso coração é liberal para Ele. Entenderam bem? A gente alcança a certeza de que seremos abençoados, tal como Ele falou, quando o nosso coração se abre para oferecer para Ele aquilo que Ele mandou ser oferecido para Ele. Lembra da hora do ofertório? Da hora do dizimar? Isso aí é matéria para outro dia. Mas veja, nós descobrimos que de fato Deus fará em nós o que tratou quando o nosso coração é liberal para Ele. Entenderam bem isso? Este é um princípio. Ele fez isto. Verso 10 ele preparou, verso 11 os acontecimentos depois disso. Gente, vocês acham que é fácil matar um bezerro, um cabrito? Deixa eu ver o que é aqui. Bezerra, cabrito, carneiro, uma pombinha, rolinha. Vocês acham que é fácil isso? É fácil, gente? Hã? Não é. Uma pessoa que faz isso, cansa ou não? Cansa ou não, gente? Cansa. Então, está aí no verso 12. Ele cansou. Está certo? E teve um profundo sono. Então veio uma escuridão. E um grande espanto. Então Deus falou com ele na escuridão e no espanto. Abraão, sua semente vai ser peregrina. Você vai servir a um outro povo durante 400 anos. Vão afligir vocês. Verso 14. Mas depois eu vou julgar aquele povo e vocês vão sair de lá ricos. Está falando do Egito. Verso 15. Você vai aos teus pais em boa velhice. E a quarta geração volta para cá, verso 16. Por quê? Por que, gente? Que tem que demorar 4 gerações. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Diga, Deus pega, forte, Deus pega as coisas do injusto e as dá ao justo. Mas Deus não é injusto.
Entenderam bem? Então, ao invés de Deus fazer na hora, Deus esperou a medida da injustiça chegar. Porque enquanto não chegasse a medida da injustiça, como é que Deus ia colocar o Abraão lá? Seria injusto. Por isso eu disse agora há pouco, que não adianta você orar para prejudicar o outro, para tomar o lugar do outro, fora do tempo, porque Deus não é injusto. Entenderam? Sim ou não, pessoal? Então vamos adiante. Jesus está falando do poder da fé e da responsabilidade da fé, que nos conduz a uma capacidade de perdoar os que nos ofendem e de aguardar o momento certo de alcançarmos as coisas que precisamos ou que queremos. Então, antes da gente se aventurar no poder da fé, a gente precisa investigar a qualidade do nosso coração e da nossa fé. Então, ancorado, alicerçado, sustentado nesta palavra de Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo, comenta que o dom da fé, sem amor, não presta para nada. Vai lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13. Quando você lê o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o último versículo do capítulo 12, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Excelente do quê? Excelente do que o dom. Então, há coisas mais excelentes do que dons. Perfeito? Procurem com zelo os melhores dons. E aí eu mostro para você um caminho mais excelente do que dons. Perfeito? Abra o capítulo 13. Primeiro verso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, isso é dom. E língua dos anjos, isso é dom. Se eu não tiver amor, esse dom aí não presta para nada. Entenderam bem, sim ou não? Veja o verso 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Dom de profecia, é dom. Mas esse dom de profecia sem amor, presta para nada. Se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, sem amor também não presta para nada. Agora veja este. Ainda que eu tivesse, não é fé, é toda a fé. Ainda que eu tivesse toda a fé. E que tipo de fé? Uma fé tão poderosa que eu transportasse os montes. É o que Jesus falou lá no livro de Marcos 11. Ainda que eu tivesse aquela fé lá, sem amor, isso não presta para nada. Vai acontecer coisas? Vai. Como tem um monte de coisa que acontece. Lembra da historinha de Jesus? Ele diz assim: naquele dia vou botar bodinho de um lado, ovelhinha do outro lado. Aí eu vou dizer para as ovelhinhas: vem para cá, benditos do meu pai, vem morar comigo aqui, possui por herança. Tá. Aí vai olhar para os outros e vai dizer: show, vai. Eles vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós profetizamos. No teu nome nós curamos os doentes. No teu nome. Meu nome? Eu não conheço vocês. Por quê? Porque dom sem amor não presta para nada. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? Cuidado com esse montão de gente que fica o tempo todo. Você precisa de poder. Só que um poder sem autoridade não serve para nada. Entenderam bem? Como é que eu vou traduzir isso? Imagina um policial, Polícia Rodoviária Federal. Está na estrada. Está fardado. A farda não tem poder, mas na farda tem um emblema. É aquele emblema que tem poder.
Por isso, quando um militar é expulso sem honra, ninguém arranca a farda dele. Uma vai lá e arranca aquele emblema. Então, um militar bem ali. É assim? Porque o que vale é aquele emblema. Aquele emblema lá diz a autoridade. Entenderam bem? Então, vem um caminhão de lá. Vamos dizer que o caminhão está cheio de maconha, vai. Ele não sabe, o guarda não sabe. Mas ele vai na pista e faz assim. Ele tem autoridade para mandar parar, não tem autoridade? Só que o homem que está no caminhão tem o poder, porque ele tem um caminhão pesado, que se ele pisar no acelerador, ele passa em cima do homem, do guarda, não é assim? Então, o guarda tem a autoridade e o homem está com o poder. Perfeito? Quando ele percebe que o homem não vai parar, o que ele faz? Pega a arma dele e mira bem na cabeça do sujeito. Então ele tem agora a autoridade e tem o poder para exercer a autoridade. Entenderam bem? Está claro aí? Está claro? É isso que Jesus está falando. O que adianta ter um montão de poder se você não tem aquilo que valida o poder? A mesma arma que é justificada pela autoridade, que é o Estado que está ali, representado por aquele cidadão. A mesma arma, se cair na mão de um bandido, ela tem o mesmo poder que tivesse na mão do guarda. Não tem o mesmo poder? Só que ele não está legitimado. Conseguiram entender isso? É disso que Jesus fala. Então veja. Paulo, então, vai dizer, ainda que eu tivesse toda a fé, sem amor essa fé não serve para nada. Ela vai ter as operações próprias da fé. A montanha pode até ser transportada para o meio do mar. Mas naquele dia, quando chegar diante do Senhor, a gente vai dizer, eu tinha uma fé tão grande que eu fazia a montanha mudar de lado. E o Senhor vai falar, que legal, e daí? Entenderam bem? No teu nome eu expulsei demônio, que legal, e daí? No teu nome eu profetizei, que legal. A igreja vibrava, andava de avião, de helicóptero, né? E daí? Serviu para quê? Porque poder sem autoridade não serve para nada. Pelo menos no mundo espiritual. Entenderam bem? Está claro aí, pessoal? Então, o desejo que o Espírito Santo coloca em meu coração para dizer aos irmãos é que cada um saiba que o Senhor deseja que você nunca mais se subestime, se denigra, dizendo, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não tenho nada, eu não... Lembra do Lip Hard? Quem é desse tempo? Do leão e da hiena. A hiena gritava, ó dia, ó céus, ó azar. Né? Deus não quer isso de você. Há um poder que opera em você, acessado pela fé no Senhor. Esse poder que está dentro de nós, foi posto em nós pelo Senhor. Você foi criado à imagem dEle, à semelhança dEle. Então nunca se esqueça que você é amado de Deus. Não sei se foi quarta-feira ou domingo, eu conversava aqui com a igreja na hora da mensagem, lembrando do João, o evangelista. O Marcos não diz que o João é aquele discípulo amado do Pai. O Mateus não diz que o João é o discípulo amado do Pai. O Lucas também não diz, mas o João diz. O João, quando escreve a carta de João, o evangelho de João, ele diz, aquele discípulo a quem o Senhor amava, falou com Pedro. Então, se ninguém falar para você que Deus te ama, você mesmo bate no peito e diz, eu sei que Deus me ama. Entenderam bem?
Está claro aí, gente? Então, se você nasceu de novo, há dentro de você um Espírito do Senhor que te ajuda. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então não esqueça isso. Jesus, em diversas ocasiões, disse: se você crer, é possível. Levanta a mão aí, bem alto. Diga: eu sei que se eu crer, é possível. Entenderam bem? É possível. Tudo é possível ao que crer. Naquela ocasião da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, né? Na ressurreição de Lázaro, Jesus vai lá na aldeiazinha lá, conversa com a Marta. Depois da conversa com a Marta sai correndo e vai buscar a Maria. Maria sai correndo e vai encontrar com Jesus. Jesus pede para ir ver o túmulo. A turma chega lá e a situação não é muito boa. Daqui a pouco Jesus manda tirar a pedra. Quando Jesus manda tirar a pedra, alguém diz: Senhor, já cheira mal. O que Jesus diz em seguida? Capítulo 11, acho que é verso, ou é 39 ou é 40. Jesus diz assim: eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Levanta a mão aí e diga: se eu crer, eu verei a glória de Deus. Tem coragem de dizer de novo? Vamos embora. É isso. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. A palavra de Deus nos convoca a acreditar nele. Em qualquer circunstância da vida. Por mais complicada que seja ela. Mesmo aquilo que a gente acha que é impossível. Em outras ocasiões, por exemplo, Jesus convocou a fé das pessoas. Vamos lembrar de algumas, vai. Algumas só. Livro de Mateus capítulo 8, verso 13. Vai lá. Mateus 8, 13. Tem um centurião, é um oficial do exército. Ele tem um problema em casa, porque um funcionário que ele gosta muito está doente. Ele vai atrás de Jesus. Jesus diz que vai na casa dele. Ele diz que não é digno que Jesus entre debaixo do telhado dele. Pede que o Senhor mande uma palavra. Jesus vê a fé daquele homem. Olha o que Jesus diz para o homem: vai e, como creste, te seja feito. Como é que Jesus está dizendo? Do jeito que você está acreditando, vai, porque vai ser feito assim. Levanta a mão e diga: se eu crer em Jesus, e se eu crer que Ele vai fazer o que eu estou pedindo para Ele, eu vou, e o que eu pedir, vai acontecer. É isso. É isso. Entenderam bem? Vamos ver um outro caso? Lucas capítulo 17, verso 18 ou 19. Lucas 17, acho que é 19, vê lá. É isso aí. Eram 10 pessoas doentes, Jesus curou os 10. Os 10 foram embora curados. Quando eu era um pouquinho mais novo, eu ficava bravo com gente que só vem na igreja, recebe a bênção, desaparece e nunca mais volta. Pensa num pastor que ficava bravo. Era eu. Até que um dia Jesus me ensinou. Nesse texto. No púlpito da igreja aqui, era de madeirite ainda, o Senhor falou comigo. A gente não tem que ficar preocupado, porque Jesus não deixou os 9 doentes outra vez. Eles continuaram curados. Um deles voltou. Os outros 9 estão curados. Por quê? Porque eles queriam a cura, estão curados. E a bênção do Senhor é sem arrependimento. Ponto. Tá? Ok? Agora, o que voltou,
vem, se dobra diante de Jesus, conversa com ele, aquela história toda. Jesus olha para ele e diz: levanta-te e vai, a tua fé. O que salvou você? A tua fé. Entenderam bem? Está claro aí, gente? Tem um outro caso. Lucas 18, 40, 41, 42. Veja lá. O moço está doente. Grita por Jesus, vai até Jesus, né? Quando ele é chamado. Jesus diz: o que é que você está querendo? Jesus coloca naquele rapaz a oportunidade. Me diga o que você precisa. O rapaz diz: o que eu quero é isso aqui. Ó. Tá certo? Eu quero isso aqui. Jesus então diz para ele: vê. Olha lá. A tua fé te salvou. Por isso Jesus falou: se você pedir e se você não duvidar no teu coração, crer, vai dar certo. Lembra do Tomé? Tomé, quando Jesus ressuscitou, foi reunir no cenáculo. No cenáculo tinha 10 discípulos. O Judas tinha se perdido. O Tomé faltou no culto. Tá certo? Tomé não foi. Aí Jesus foi lá, conversou com a turma, todo mundo ficou feliz. A turma toda contou para o Tomé. Aí o Tomé disse: se eu não ver com o meu olho, eu não acredito. Se eu não botar o meu dedo na ferida, esquece que eu não acredito. Então Jesus voltou lá, como é que está escrito no texto? 8 dias depois. 8 dias depois Jesus chegou e agora não tinha 10, tinha os 11. Quando Jesus chegou lá, o Tomé olhou para Jesus e Jesus olhou para ele e disse: ô Tomé, vem cá. Bota o dedo aqui, ó. Palpa aqui, ó. Sou eu. O que o Tomé disse para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Não é assim? Jesus olha para o Tomé e diz o que para ele? Porque você me viu, você acreditou, Tomé? Mais felizes, mais bem-aventurados ou mais bem-sucedidos, aquele que não viu e creu. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Entenderam bem? Olha aí para o vizinho e diga: seja crente, rapaz. Está claro aí, gente? Então, é possível que você conheça uma pessoa a quem você atribui uma grande fé. Olha como aquele irmão tem fé. Tem uns que até faz propaganda da própria fé, né? Brinca com a minha fé para você ver. Uma vez eu ouvi um sujeito falar isso, eu falei: meu pai, olha. Né? Então, às vezes você admira alguém que tem uma grande fé. Só que na hora que você pensa de você mesmo, você acha que o outro tem uma grande fé, mas você é inapto. Inapto. Incompetente, né? Incapaz daquilo. Ou pior, às vezes, inepto. Que é sem aquela capacidade de raciocínio lógico. Né? Então, o que o Senhor nos ensina é que você nunca pode pensar de você mesmo isto. O que você pode pensar de você mesmo é: Deus está comigo. Se Deus está comigo, vai dar certo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos vencer, não por causa da nossa força pessoal, mas por causa dEle. Entenderam bem? Então, você deve se exercitar na fé, apresentando as suas necessidades ao Senhor, crendo nele, confiando nele e sabendo que Ele disse, Jesus disse: tudo é possível ao que? Diga forte: tudo é possível ao que crê. Não, bem forte, vamos embora. Então preste atenção nisso. Se você crê na restauração da família, você verá a glória de Deus restaurando a família.
Entenderam bem? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê na conversão do filho, do pai, ou seja lá de quem for, do marido, da esposa, se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê na cura, tudo é possível ao que crê, porque se você crê, você verá a glória de Deus, você verá a glória de Deus curando, você verá a glória de Deus restaurando, você verá a glória de Deus, você verá a glória de Deus, você verá a glória de Deus. Então, quem deseja avançar na fé precisa crer no Senhor. Eu proponho que você pense aí pessoalmente em 5 coisas. 5 perguntas, vai. Pergunta simples, mais ou menos assim, ó. Qual é a diferença entre aquele que alcança êxito naquilo que Deus preparou para ele e aquelas outras pessoas que nunca chegam a lugar nenhum? Qual a diferença dessas duas coisas? A fé. Ok? Outra pergunta. Qual a diferença entre aqueles que vencem batalhas e aqueles outros que nem sequer lutam por nada? A fé. Entenderam bem? Quer mais uma? Qual a diferença entre aqueles que mudam as coisas à sua volta e aqueles que são moldados pelas coisas à sua volta? Qual a diferença? A fé. Lembra do Daniel? Quer uma outra? Qual é a diferença entre aqueles que deixam um legado de bênção para outros que vêm depois e aqueles que nunca ajudam nem a si mesmos? A fé. Entenderam bem? Quer uma última? Qual a diferença entre aquele para quem tudo é possível? Você nunca encontra ele desanimado. Você sempre encontra ele, não, vamos lutar. Né? Qual a diferença entre esse e aquele que diz assim, não, nunca vai acontecer nada? Qual a diferença? A fé. Entenderam bem? Tenha fé em Deus. Um dia eu entrei ali, onde estava passando a irmã, quem que estava? Irmã Erivane. Bem ali, Deus falou comigo. Bem ali. Não tinha essa entrada aqui, era fechado. Bem ali. Eu já tinha rodado, o irmão Jurandir tinha andado comigo, procurando um monte de coisa. Não dava certo, era um negócio difícil. Bem ali Deus falou comigo, eu saí correndo, a minha sala era lá onde é a porta hoje. Chamei 2 irmãos, mandei fazer uma faixa com essa palavra aí, porque Deus falou exatamente isso para mim. Do jeito que está escrito aí foi o que ele falou. Peguei um guardanapo, parece que era esse guardanapo guardanapo de papel, um pedaço de papel. Escrevi nele, chamei 2 irmãos, falei, some daqui. Só me aparece aqui quando tiver uma faixa com 30 metros escrito isso. Para quando, pastor? Não quero ver vocês antes da faixa. Hoje, saíram, que nem doido por aí, não sei onde é que arrumaram, acharam uma faixa feia, de um pano feio, horroroso, mas cumpriram. Chegou aqui, mandei pendurar nessa parede aí. Não existia parede, eram as telhas assim. Pendurou ali. Naquela semana Deus deu esse prédio para a igreja. Se você tiver coragem de crer no que Deus fala, Deus vai cumprir o que fala. Entenderam bem, gente? Conseguiram entender isso? Olha para o vizinho e diga, se você tiver coragem de honrar a Deus com a tua fé, Deus vai honrar a tua fé. Entenderam bem? O problema é que às vezes no time tem uns irmãos esquisitos. Lembra do André? No time de Jesus tinham 12, né? Um deles era o André. O que o André fazia? Conta. O André vivia fazendo conta. Jesus disse assim, ó, vamos dar comida para esse povo aí. O André faz conta. Senhor, vai precisar de tanto dinheiro para isso. E mais, não tem onde comprar. Jesus falou, não. Vê o que vocês têm aí. Ah, tem 5 pães, 2 peixinhos. Ah, me dá, já está bom. Com 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Não é assim? Mas tem gente que vive fazendo continha.
Preste atenção. Se você tiver coragem de honrar a Deus com a tua fé, Deus vai honrar a tua fé. Entenderam bem? Agora não confunda fé com doidura. Não vai fazer o que Deus não falou e depois dizer que Deus falou e aí vai dar rolo. Entenderam bem? Vamos adiante. Quando o anjo do Senhor foi conversar com a Maria, dizendo para Maria que o verbo ia se fazer carne e isso seria através dela, aquela historinha toda, o anjo disse para Maria uma historinha. O anjo disse para ela assim, ó, a tua prima Isabel já é velha e ela é estéril. A idade já chegou e ela não pode gerar. Mas agora, nesse momento que eu estou conversando com você, já é o 6º mês daquela que não podia. E aí o anjo diz para ela o quê? Porque para Deus nada é impossível. Levanta a mão bem alto e diga, para Deus nada é impossível. Não, tem coragem de dizer de novo, vamos embora. Nada é impossível. Então, glória a Deus. O que desejo que os irmãos entendam é que, se você acreditar no poder de Deus que opera em você, será possível a geração de novas realidades para a sua vida e para toda a sua família. Investigue então o seu coração. Perceba se você crê que pode alcançar tudo aquilo que Deus plantou no seu coração. Sonhos, projetos, desejos, etc. Se você não acredita que é possível, então comece a mudar isto pela fé. Marcos capítulo 11, voltamos ao texto, narra Jesus fazendo algo que parecia muito estranho. Mas quando a turma admirou, Jesus disse, se você crê que vai receber, você vai ter aquilo que você creu que vai ter. Capítulo 11, verso 24. Tá certo? A única ressalva é que você não faça algo que prejudique a outro. Né? Mesmo que esse outro lhe seja devedor. Perdoa. Porque o perdão é mais importante do que a mudança de lugar de uma montanha. Conseguiu entender? É isso que Jesus está ensinando. Você pode pedir que vai dar certo. Agora, quando pedir, dá uma investigada se você não vai prejudicar ninguém. Porque perdoar alguém é mais importante do que mudar a montanha de lugar. Está claro aí, gente? Então veja. Muitas pessoas desejam alguma coisa, mas não acreditam que isso é possível. E começam a dizer, eu queria tanto, mas eu sei que não vai dar. E vão passando a vida frustrados. Vão criando desculpas para si próprio. A resposta de Jesus a isto é, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isabel era estéril? Era. Avançada em idade? Era. Mas para Deus nada é impossível. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, eu amo esse versículo. 1 Coríntios 6, 17. Veja. O verso 16 é assustador. Né? O verso 16 é assustador. Porém, no verso 16 diz assim, a pessoa que se junta com uma moça que tem uma vida difícil, complicada, se torna um corpo só com ela, porque os dois serão numa carne na hora do relacionamento sexual. Ok? Esse é o verso 16. Em contrapartida, o que se junta com Deus
Se o que se junta com a prostituta fica um corpo só com a prostituta, o que se junta com Deus forma um espírito só com Deus. Entenderam bem? Está claro aí, gente? O Espírito do Senhor que investiga o Senhor, posto dentro de nós, é que vai orientar a gente nas nossas orações. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos dele, porque o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe nem orar direito. Entenderam bem, gente? Agora veja. Vou terminar. A Sara colocou uma jovem, Agar, na cama do marido dela. E essa moça jovem engravidou do marido da Sara. E aí isto fez a Sara pensar que Deus tinha cumprido a promessa de dar o filho, quando ela viu o Ismael nascer. Mas Deus fez a promessa não para Agar, Deus fez a promessa para Sara. Estão conseguindo alcançar isso? Se Deus fez a promessa para Sara, não para Agar, quando a Agar ficou grávida, não quer dizer que Deus cumpriu a promessa, porque a promessa não foi para ela. Quantas pessoas fazem a mesma coisa que a Sara, apesar de ficar criticando a Sara? Deus fez uma promessa para você, mas como você não dá conta de acreditar que vai acontecer com você, você entrega o posto para o outro. Não, eu não, isso não é para mim. E aí, vai acontecer para o outro, mas a promessa foi feita para você. Olhe para o vizinho e diga: você precisa acreditar em Deus. Se Deus fala com você, Deus vai fazer o que Ele falou. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender do que fala. Então, é certo que Deus cuida das pessoas como cuidou de Agar. Agar não tinha culpa, coitada. Deus cuidou dela. O filho dela gerou 12 príncipes, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se Deus fez a promessa para você, você precisa crer que vai acontecer na sua vida. Deus não aborta sonhos. Tem coragem de dizer isso? Levanta aí a mão e diga: Deus não aborta sonhos. A Sara estava velha, não estava? Tinha dificuldades com as coisas próprias do casamento. O casamento já era um desastre. Mas Deus a fez revigorar as forças. Deus fez que as coisas mudassem. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Quem foi que disse que Deus não restaura a alegria de um casamento? Quem foi que disse que Deus não muda o quadro da história das pessoas? Para Deus nada é impossível. Eu falo isso aqui faz 20 anos. Tem gente que acha que eu já sou doido de falar isso sempre. Mas vou falar outra vez. Quando Deus disse para o Abraão que ele ia ser pai, e para Sara que ela ia ser mãe, guarda na sua cabeça que o único neném no mundo que nasceu por obra e graça do Espírito Santo chamava Jesus. Os outros neném nasceram do jeito que você sabe que nasce neném. Tá certo? Então, o Abraão tem 100 anos, a Sara tem 90, o negócio não está bom, não. Pois é, mas se Deus falou, você tem que agir conforme você crê que Deus falou. Porque se você agir conforme crê que Deus falou, vai dar certo. Entenderam bem? Está claro aí, gente? Então, Sara se menosprezou, dizendo:
eu já não sou mais capaz, já passou o tempo. Mas Deus lhe deu uma nova oportunidade. E ela engravidou do Isaac. Entenderam bem? Então, enquanto você continuar pensando de você mesmo, que nunca vai se realizar, que nunca vai chegar, que nunca vai ter, que nunca isso, que nunca aquilo, você vai viver machucado. Ou, enquanto você continuar pensando que nunca vai sarar, que a sua família, a geração B, tudo teve problema. Então, se você crer que o Espírito Santo está aqui, e que o Espírito Santo me constituiu pastor para ensinar você a palavra do Senhor, se você crer, levanta a mão e diga: este problema vai acabar na minha família. Porque se avô, bisavô, trisavô, não sei mais quem, veio com problema, até chegar aí, porque na cruz de Jesus Cristo, Ele acabou com essa maldição toda. Até aí foi, mas daqui para frente é tudo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma sugestão: recite a palavra de Deus. Salmo 118, por exemplo, diz assim no verso 14: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Verso 15: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, e a destra, a mão direita do Senhor faz proezas. Verso 16: a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Agora veja o verso 17, leia bem alto: não morrerei, mas viverei, e eu contarei as obras do Senhor. É isso, gente. Creia em Deus, porque Deus vai fazer o que ninguém mais pode fazer. Aleluia. Um dia Deus disse para o Jeremias que ele devia ser profeta. Ele disse que não podia, que era muito novo, aquela historinha toda, todo mundo conhece. Mas ele obedeceu, deu tudo certo. Num dado momento ele percebeu que todo mundo brigava com ele, xingava ele, e deixava ele para baixo, e pisava nele, e aquela historinha toda, coisa de ministério. Aí um dia ele disse para Deus assim, capítulo 20, Senhor, não estou dando conta mais, o negócio está feio, eu vou parar com isso. Quando chega no verso, acho que é 9, ele diz assim: quando eu declarei que não ia mais continuar com aquilo que Deus mandou fazer, incendiou o meu coração como um fogo que pegou até nos meus ossos, e eu então comecei a dizer: eu tenho que continuar. Então olha para o vizinho e diga: Deus não vai deixar você desistir. Não, diga aí para o vizinho: Deus não vai deixar você desistir. Deus não vai deixar você desistir. Muita gente não sabe o potencial que Deus colocou dentro de você. Mas um dia, quando você é desafiado ou confrontado, então esse potencial vai aflorar. Deus vai fazer que as suas forças se renovem diariamente. Deus vai fortalecer você para que você avance pela fé. Deus não daria oportunidade para você, nem poria no teu coração o desejo que Ele pôs, se Ele não tivesse munido você das condições que você precisa para alcançar isto. Um dia Paulo orientou o Timóteo, né? Timóteo estava todo assustado, porque o Paulo estava preso, sentenciado à morte e ia morrer. O Timóteo ia suceder. Ele está todo apavorado, não sabe o que fazer, aquela angústia na alma. O Paulo pega e escreve uma cartinha para ele, a segunda carta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso 5, Paulo diz assim: ô Timóteo, lembra, bota na cabecinha, traz a memória, porque quando eu oro para você, eu lembro disso. Então traz a memória, a fé, não fingida, que está dentro de você. Essa fé aí que está dentro de você, habitou antes na tua avó, depois passou para a tua mãe, e está aí em você. Veja o verso 6.
Por esse motivo, por causa dessa fé aí que está aí dentro, eu lembro você que você avive, ou que você desperte o dom de Deus que existe aí dentro de você, pela imposição das minhas mãos. Olha para o vizinho e diga: desperta o dom de Deus que está aí. Veja o verso 7. Sabe por quê, Timóteo? Porque Deus não deu para a gente um espírito de covardia, de temor, não. Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. Então olha para o vizinho e diga: creia em Deus que vai dar tudo certo. O problema é que muita gente foca mais no que não tem do que naquilo que tem. Então, ao invés de você ficar focado a vida toda dizendo que você não tem, não tem, não tem, foque naquilo que você tem. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que está dentro da gente. Entenderam bem? Então mantenha a fé acesa. Quantos de vocês podem estar angustiados pela pressão, pelas dificuldades da vida? Mas Deus chama a tua atenção. Tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Crê. Esse poder de Deus dentro de você opera em você. E eu vou terminar lembrando de uma moça chamada Susan Boyle. Ela tem 9 irmãos. Quando nasceu, teve problema no parto, faltou oxigênio. Os médicos chamaram os pais e disseram: olha, não espere muito dessa menina não. Ela vai ter dificuldade de cognição, nunca espere nada dela. Ela então vivia meio desleixada, não se arrumava direito, aquelas coisas. Um dia pegou um ônibus errado, desceu no ponto errado, tinha um monte de gente, ela foi lá. O que é aí? Estão escrevendo para cantar. Eu vou cantar também. Alguém olhou para a cara dela, viu? Vamos arrumar um jeito de dar audiência aqui, então a gente põe para a gente bagunçar com ela, dar audiência. Chamaram ela. Quando ela abriu a boca para cantar, em 2 dias, alcançou 300 milhões de visualização no YouTube. A maior visualização em menor tempo de toda a história. Entenderam bem? Por quê? Porque dentro dela tinha algo que nem ela sabia que tinha. Mas quando ela abriu a boca para cantar, o potencial que estava lá apareceu. Entenderam bem? Então não valorize mais as desvantagens que você tem. Comece a valorizar a vantagem que você tem, que é o poder de Deus que opera em você. Siga honrando a Deus. Porque quando você se mover honrando a Deus, Deus se move por você, em você e através de você. Então levante-se todos os dias dizendo que Deus pôs em você tudo o que você precisa. E avance pela fé. Davi era um jovenzinho, viu um gigante gritando e foi enfrentá-lo. Quando Davi foi enfrentar o gigante, Davi nunca chamou o gigante de gigante. Nenhuma vez está na sua Bíblia que Davi chamou o gigante de gigante. Davi chamou o gigante de incircunciso. E falou para ele: você está vindo a mim com espada, com escudo e com lança, eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou confiado em espada, não vou confiado em lança, não vou confiado em coisa nenhuma daqui. Eu vou confiado naquele poder de Deus que está dentro de mim. E quer saber de uma coisa? Hoje mesmo Deus coloca a sua vida na minha mão. E ele arrancou a cabeça do Golias. Como ele arrancou a cabeça do Golias se ele não tinha espada? Ele só tinha lá uma funda. É que ele pegou a espada do próprio Golias. O que matou Golias não foi a pedrada do Davi. Não é assim que está escrito na sua Bíblia. A pedra derrubou ele, mas ele correu lá, subiu em cima dele, pegou a espada dele e cortou o pescoço dele. Entenderam bem?
Então creia no Senhor, recobre as suas forças, ative a sua fé em Deus. Há pessoas que estão implorando a Deus que lhes envie alguém para falar de Deus. Quem sabe esta é a sua hora. Não permita que as frustrações da tua vida o impeçam de continuar crendo no Senhor. E eu termino lendo a palavra de Jesus, Marcos 11, verso 22. Tende fé em Deus. Por quê? Em verdade vos digo que se você disser a este monte, ergue-te e se lance para lá, e não duvidar no teu coração, mas crer que isso vai ser assim, tudo que disser será feito. Por quê? Porque é assim. Então eu digo para vocês, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Maurício Machado, ora Deus, servo de Deus. Se você creu, recebe a palavra do Senhor no seu coração. Tenha coragem de honrar a Deus com a tua fé. Porque se você tiver coragem de honrar a Deus com a tua fé, Deus vai honrar a tua fé. Amém? Se você chegou depois do ofertório, seja aqui no templo ou lugar remoto onde você esteja, aí na sua tela estão os modos, os meios pelos quais você pode ofertar. Se você chegou depois e não quer terminar o culto sem ofertar, a chave Pix da igreja é tesouraria.adsm@gmail.com. tesouraria.adsm@gmail.com. Ou se você está aqui no templo, os irmãos estão prontos aí para te abençoar, ok? Vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua presença aqui e por sua palavra. Pastor Maurício. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Valeu a pena vir aqui hoje. Estar aqui é vontade de muitos e privilégio de poucos. Senhor, nós te glorificamos e te adoramos pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus querido, pelo privilégio, Senhor, de nos escolher para podermos, Senhor amado, termos um comportamento diferente e podermos, Senhor amado, nos aplicar a querer conhecer melhor a tua palavra. Obrigado, Senhor da glória, por nos encorajar por intermédio desta palavra, Senhor, e nos fazer, ó Deus querido, entender de que o Senhor tem muito mais a cada um de nós que aqui estamos, e a cada um daqueles também que puderam ouvir essa transmissão, e aqueles que irão ouvir ainda, Senhor, que possam ser alcançados por tua mão poderosa, por tua graça e por tua bondade. Ó Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, nos ajuda na caminhada, nos dá, Senhor amado, força, nos dá sabedoria, estratégia, para que possamos, Senhor amado, usar bem tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque é fato que um dia o Senhor vai nos fazer prestar conta daquilo que o Senhor emprestou para cada um de nós, que possamos, ó Deus querido, lá na frente, podemos prestar conta ao Senhor, ó Deus amado, de forma digna, e pudermos usar bem aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, para louvor da tua glória e para engrandecimento do teu reino. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de nos escolher e nos fazer entender a tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, irmãos, em nome e para a glória de Jesus Cristo.